depois. Então, voltando, pensa aqui comigo. Eu nunca tinha parado para pensar, e vamos ver se vocês concordam comigo, que a revolução, eu vou parar de compartilhar, que a revolução cognitiva, eu quero defender essa hipótese com vocês, que se deu quando? Quem lembra? Quando? Quem lembra? E aí eu vou 70 ler mil Harari antes? para quantos anos? 70 mil antes? 70 mil antes de Cristo. Lembrando que a Revolução Agrícola, né, que o ser humano parou de ser coletor, caçador, 10 mil. Então foi bem antes. E até que permite o ser humano de estar junto em maior número. Inclusive, ele fala, né? Aí tem toda aquela história das escavações que mostram os tempos. O ser humano funcionava, desculpa, o Homo sapiens funcionava em bandos de 10, 15 pessoas. E é engraçado que fala assim, que era como o time de futebol, a mesa diretora, ele dá uma série de exemplos, não sei o que, de juiz, que esse número 10, 12, por isso que a gente era 11 lá em Paris, faz um número legal de pequeno grupo para sobrevivência. Mas aí, com o advento da revolução cognitiva, ele passa a ter grupos de 150 pessoas, mais ou menos. Pensa, 150 pessoas. E aí a gente pode pensar, né, nos 60 mil anos depois, que se torna possível ter assentamentos com um grande número de Homo sapiens. Por quê? Aí eu vou ler para vocês, e aí a gente para por aqui. Fala assim: é, o aparecimento de novas maneiras de pensar e comunicar, agora, pensar, gente, pensar e comunicar, entre 70 mil e 30 mil anos atrás, é que constitui a revolução cognitiva. Transformação na maneira de pensar e comunicar. Ponto. Ponto. Aí ele fala assim: babá, papapá. Está dizendo, então, que isso aconteceram mutações, né, que permitiram aos sapiens de pensar de maneiras antes, que nunca antes aconteceram, e comunicar usando tipos, tipos de língua, que aí pode ser gestual e tudo, né? Aí ele fala assim, é, ele fala assim, o que que era tão especial, né, nesse novo tipo de língua de comunicação que fez o ser humano é, é, conquistar o mundo. Gente, é porque eu estou lendo em inglês e eu sou péssima para traduzir de uma vez. Então, ele fala o seguinte: a coisa mais. Por que que essa língua? Porque os macacos se comunicam, pombos se comunicam, tem outros animais, mas eles têm qual é a diferença? Eles se comunicam num padrão muito limitado. É aquilo, não é outra coisa. Então, ele dá o exemplo. Um macaco pode dar um grito, um tipo de grito é um leão, o grito. Nhé. Aí ele pode falar nha, nha é águia. Então, quando ele fala nha, os macacos correm todos para a árvore para se esconder, não sei o que, negócio de água. Não, corre para baixo porque é a águia. E que se falar é um leão, corre para cima porque é um leão. Mas é só isso, ele não consegue passar disso. E o ser humano tem uma língua que pode produzir infinitas sentenças. Começa, né? Começa, claro. Aí ele fala, portanto, a gente pode assimilar, pode guardar, né? Guardar e comunicar um número prodigioso de informações.
Então, trocar informações. Não adianta a gente ter informação se a gente não troca e não vai para frente para ela. Aí ele fala que exatamente, então, é isso que dá para nós, é, a gente, cada um é inteligente, cada um pensa uma coisa, mas se eu comunico a história do inconsciente pelado no começo da nossa fala aqui, que parece brincadeira, mas a gente fez, Núbia e eu, um novo conhecimento, porque todo mundo achou muito, e é isso que eu estou falando. Eu agora estou falando do inconsciente do Homo sapiens. Então, ele diz que isso é que nos tornou capaz de cooperação social. Pronto. Sermos sociais, seres sociais. Mas seres sociais são seres que nascem numa sociedade cheia de conhecimento. Aí a história do HD, a história do HD, cheio de conhecimento. Esse conhecimento da cultura acumulado pelos séculos e séculos de conhecimento trocado e guardado e passado adiante. Como é que se passa esse conhecimento adiante? Gente, para os novos membros da comunidade Pela Homo sapiens, escrita. não só Linguagem, né? linguagens, que as diversas linguagens. Histórias, é, Oi, oi, histórias, não só. Vamos lá, desenhos, tudo isso que vocês estão falando, né, pela relação com a nova criança que vai ter um input desse HD externo, que é a cultura. Então, como é que passa tudo isso na criação das crianças? E aí tem toda aquela história que nos 6 primeiros anos de vida, um ser humano absorve todo o conhecimento acumulado, conhecimento, gente, para viver em sociedade. O que nasceu no Brasil aprende português. O que nasceu na França aprende francês. E aprende os uhum. costumes. Aprende a falar, por favor. O rei está nu. Por que que o rei está nu, o menininho? É a ideia que ele não entrou na cultura, ele não aprendeu ainda a fingir certas coisas para viver em cultura. E eu falo muito que hoje a gente precisa fingir muito menos. Que beleza. Por quê, Desirê? Porque os ideais estão menores e hoje a gente pode muito mais ser quem a gente é. Por que que isso é aceito? Porque a formatação do encontro social pela internet, ele é possível entre os diferentes. Pronto. É possível entre os diferentes. Quando eu fiz a pergunta para vocês aqui no começo, cada um tentou, né, olhar para si mesmo e falar o que que eu quero aqui, nesse grupo, o que que eu quero para mim no século XXI. E cada um escrafuchou. Se a gente tivesse numa instituição, vocês estariam com medo de abrir a boca e falar de vocês, porque tem que pensar assim, o que é que o grupo vai querer ouvir do que eu tenho a dizer. O que eu falo é pertinente? Vai parecer inteligente? Vai parecer que eu sou uma boba? Eu estou me expondo? Aí fica muito mais. Isso está acabando. É isso que eu quero dizer. Isso está acabando. Então, sorry, queridos, mas tem 2 semanas que caiu a minha ficha que a revolução mais importante que aconteceu para o gênero sapiens, né, para o Homo sapiens, foi a revolução cognitiva, da qual a gente fala praticamente nada. E se ela é uma revolução, lá vem chumbo grosso, Núbia, eu vou falar de inconsciente. Se inconsciente é o HD externo, Val, que a cultura liga no bebê através da linguagem escrita, falada, é, é, dos gestos, do sorriso, do tom de voz, tudo isso comunica. Comunica o quê? Os valores humanos. O que que é ser humano? Você é um menino, você é uma menina, ó, você é educadinho, você não faz. E por aí vai. Desde o bebê, como ele mama, né? Todos os valores da cultura. Então, uma mãe que põe o bebê sentado para mamar,
é uma coisa. A mãe que põe o bebê deitado para mamar é outra coisa. Então, gente, olha que coisa maravilhosa. O HD, ou seja, o inconsciente, o que vai formar um doce inconsciente, gente. Olha que coisa maravilhosa. Vocês estão sacando? Então, o Homo sapiens, é ele que é o criador do inconsciente. A revolução cognitiva, que aí a maneira que a gente absorve essas informações, e aí aquela história, né? Ó, menino feio. Aí você fica feio o resto da vida. Pode ser lindo, mas aí não convence mais. Por quê? Porque brain architecture, a arquitetura cerebral que é feita no começo da vida, eu vou perguntar, vamos ver agora. Vocês acham que a arquitetura cerebral, que a gente fala de neuroplasticidade, mas aí, principalmente para a Val, vou fazer essa pergunta, ela é feita para mudar? O ser humano é feito para mudar? Quando vem esses inputs do HD, da cultura, é para ele, tá bom, mas aqui, ó, cada dia eu faço uma coisa? Não. É isso que vem no lugar do instinto. Lembrem-se disso. Quando a gente fica repetindo, o que vem no lugar do instinto é a cultura, é aquilo que a gente aprendeu que é. E o emocional também, com a mãe da gente, com o pai da gente, com a babá da gente. Aquilo é feito para substituir o instinto que nós não temos. Portanto, está explicado por que é tão difícil mudar as coisas da nossa constituição psíquica. Hum? É, e por isso que as pessoas mais criativas ainda conseguem mudar um pouco, né? Mudar. E essas pessoas mais criativas, esse é um tema maravilhoso. Agora, criatividade, eu estou falando criatividade na vida, né? Não necessariamente sim, na mas arte, né? aí a gente pensa no artista, porque a marca do artista é criar, mas criar o quê? Um novo mundo. Ali, a Núbia está me ajudando a fazer uma lista, vocês me aguardem, gente, que nós estamos preparando um material do Dante Alighieri, que eu trouxe de Florença, e aí a gente vai fazer uma lista de todos os criativos, doutora Val, ao longo da humanidade, que foram mortos, perseguidos, presos, assassinados, queimados. Por quê? Porque o criativo que cria, ele ameaça o que tinha antes. E aí a humanidade só vai reconhecer isso na hora que ela já mudou e não tem mais aquela nova ideia como perigosa. Por isso que no século XXI é mais fácil ser criativo. Por quê? Porque a estrutura social todinha é criativa. É um mundo que muda e tem que criar. Então, agora não é mais a pessoa individualmente. Agora é a cultura que é criativa, que está recriando o mundo a cada momento, até demais. E a gente está descambando. Está descambando, não está dando conta do pé no freio. Por isso que a gente pode pensar numa clínica do basta. Gente, vamos usufruir o que a gente tem, é coisa demais já. Pensa na casa da gente, tudo que a gente tem nas gavetas, tudo que a gente tem nos nossos guarda-roupa, e a gente comprando mais sem se dar conta de tudo que a gente já tem. Estou meio inflamada hoje, não estou, gente? Não estou, mas foi demais essa história. Então, foi demais. Continuaremos o papo, mas dá Sim, para pensar, então, eu quero do falar assim que eu inconsciente. achei, do Opa, inconsciente, não conheço. É, eu quero falar assim que eu achei uma grande sacada sua, essa da revolução cognitiva ser a da formação do inconsciente pelo Homo sapiens. uhum, Por por quê? causa da linguagem. Exatamente por causa da linguagem. O que que ele estava fazendo ali vamos pegar o exemplo de novo que eu citei, que o Harari fala no livro, formando o outro sobre o bicho grande. Ele não precisava mais ter o bicho grande ali na frente dele para ele apontar e o outro Isso. entender que o bicho grande era perigoso Você também. fazia e a Ele, de pessoa. um modo, ele conseguiu representar isso Uhum. pro outro sem o bicho grande estar ali presente. Simbolizar. O que que é isso? Isso, simbolizar. O Peraí, que que é isso? para que, É que uma que é, Desirê? Peraí, o que a Desirê falou? Conseguiu simbolizar. simbolizar. Ok, simbolizar. É porque É.
Quebrou. Simbolizar. Beleza, essa é a palavra. Exatamente. É. Aí só dando continuidade, o que que eles estavam fazendo nesse momento? Estavam estruturando a linguagem. Sem E o que dúvida. é o inconsciente? É uma linguagem estruturada. Exatamente. E aí, o Então conteúdo foi uma que bela chega sacada essa. Não, gente, vocês imaginam, eu louquinha no meu apartamento com esse negócio, mas agora que nós vamos fazer isso render. Agora que nós vamos fazer isso render. Então, a linguagem, né, que antes, vamos supor que fosse assim, né? Ó, assim tem um coelho ali, beleza, igual a linguagem dos surdos, né? Então tá. E aí isso vai se compondo em uma infinidade de mensagens que ao longo dos milhares de anos e chega até a gente. E o que nós chamamos de inconsciente é como a informação, né, da onde a gente nasceu, daquela família que tem toda uma história que remonta até a origem dos seres vivos. Eu não fui mais para trás, que eu não tenho competência para falar de Big Bang, dessas coisas, mas nós hoje fomos pelo menos até 4 milhões de anos, bilhões, que é a origem dos seres vivos, exatamente, Val, porque eu queria dar a cutucadinha nos seres unicelulares e pluricelulares, que já tem alguma coisa a ver com a gente, que é a comunicação. Então, perfeito, linguagem. Aí, o que se comunica para cada bebê, pensa em vocês. E olha, gente, sorry, cada vez eu não gosto de ter visão de olho de raio-x, mas eu estou muito assim. Você olha o adulto, vê claramente a criança que ele foi. Pensa só o que eu estou dizendo. Nós funcionamos muito conforme a nossa fiação de base. De base que é feita para não mudar. Por isso que, por exemplo, todos nós aqui falamos português. Eu falo inglês muito bem, mas eu já era adolescente, francês também. Nunca vai ser igual à língua materna. A força emocional que tem para o bem ou para o mal. Pega uma pessoa com 15, 20 anos de idade, ela aprende uma nova língua, ela aprende com muita perfeição, mas não vai ter o mesmo peso da língua materna. O cérebro tem portais. Hoje a gente fala isso. A gente fica com impressões muito fortes da infância. Mas eu estou falando do Homo sapiens como a infância, querida Núbia, né? A infância, a nossa constituição psíquica de gênero. Então, não é individual, mas da nossa raça, se vocês quiserem. Gostaram? Eu não vou fazer mais nada hoje.